Então, bom dia a todos, um bom ano novo e bem-vindos de volta ao IMPA presencialmente, quem está assistindo aqui na sala. E, bom, bem-vindo todos que estão assistindo pelo YouTube. Essa é a primeira aula do curso de Geometria Diferencial, de curso Superfícies. Eu sou o Lucas Ambrosio, aqui vocês têm o meu e-mail, podem entrar em contato à vontade. E, bom, há certos anúncios práticos que eu deveria fazer na primeira aula, mas como a modalidade é híbrida, eu acho que é melhor a gente se concentrar para uma comunicação por e-mail. Então, mais tarde, depois da aula, vocês vão receber algumas informações sobre onde acessar as listas de exercícios, materiais, as datas e outros assuntos práticos. Então, vamos lá, eu acho que podemos começar a nossa primeira aula. E esse é um curso de Geometria Diferencial de curvas e superfícies, ou seja, a gente vai tentar entender esses objetos unidimensionais e bidimensionais que existem dentro do espaço, né? Do ponto de vista de sua geometria, claro, mas usando técnicas do cálculo diferencial integral, principalmente. Então, nada mais justo que começar a aula, eu acho, do que lembrando a estrutura básica do espaço onde esses objetos existem, certo? Então, vamos lembrar aqui as propriedades básicas do espaço euclidiano, n-dimensional, que é nada mais do que o conjunto das n-uplas de pontos com coordenadas x1, xn, que são números reais, certo? Então, esse é o ambiente onde existirão os nossos objetos na maior parte do curso. Bom, quais são as estruturas desse conjunto, né? Antes de mais nada, do ponto de vista algébrico, esse conjunto é um espaço vetorial. Um espaço vetorial real, de fato. Outra propriedade básica desse espaço é que ele vem com uma base canônica, certo? Eu posso escrever qualquer ponto dessa forma como uma soma de xi vezes ei de igual a 1 até n, onde o ei é o iésimo vetor coordenado, que é o vetor cujas coordenadas são todas iguais a 0, exceto a iésima, a coordenada que é igual a 1. Tudo bem? A gente pode sempre representar esses vetores coordenados dessa forma. A gente tem o E1, o EI e o EN. E essa é a representação usual de Rn. Muito bem, uma vez que a gente tem essa base formada pelos vetores E1 e EN, a gente deduz algumas coisas. Essa base é a base canônica, com N elementos. E, portanto, ela nos diz duas coisas. Ela nos diz a dimensão do espaço, o espaço em dimensão N. E outra coisa que ela nos dá é uma noção de orientação. Bom, orientação é um conceito um pouco mais sutil do que parece à primeira vista, então, mais tarde a gente vai discutir isso em mais detalhes. Tudo bem? Muito bem, então essa é a estrutura do Rn do ponto de vista algébrico. E é claro que nós queremos fazer geometria, então qual é a estrutura que permite fazer geometria no Rn? Bom, eu gostaria de argumentar que a estrutura que permite fazer geometria no Rn é o chamado produto interno euclidiano. Então, o que é esse produto interno? Ela pega dois pontos, P e Q, onde o P é um ponto x1, xn, o Q é um ponto y1, yn, e o que faz esse produto? Ele é a soma dos produtos das coordenadas respectivas. Então, é x1 vezes y1, x2 vezes y2, xn vezes yn. Certo? Muito bem, então, esse é o produto interno euclidiano. Observe que ele é bilinear em cada uma das entradas e também é simétrico, né? Bom, por que eu digo que esse produto interno, de certa maneira, codifica
a geometria euclidiana? Bom, porque a partir dele eu posso definir aquelas noções geométricas mais fundamentais. Lembre-se que geometria é a medida da Terra, né? Então, tudo começou com a necessidade de se medir comprimentos, ângulos, áreas e coisas assim. E esse produto interno permite fazer tudo isso. Então, como, por exemplo, eu posso calcular a distância entre dois pontos da seguinte maneira. Então, a distância, minha anotação vai ser d de P e Q, onde P e Q são pontos em Rn. Essa distância vai ser igual à raiz quadrada do produto interno de Q menos P consigo mesmo. Tudo bem? Outra anotação que eu vou usar é essa aqui. Certo? Então, se você faz essa conta, você observa que, digamos, aqui está o ponto P e o ponto Q. Esse é o ponto P, esse é o ponto Q. Se você faz essa conta, o que você está calculando é exatamente a distância euclidiana entre dois pontos, ou seja, o comprimento desse segmento de reta ligando P aqui. Tudo bem? Então, isso é a fórmula da distância, observe, depende apenas do produto interno. E outra fórmula que é útil é a fórmula que nos dá ângulos entre vetores. Então, deixa eu pegar aqui dois pontos P e Q, diferente de zero, formando, não sei, talvez uma figura como essa, P e Q, e aqui um ângulo θ, certo? Então, o cosseno desse ângulo θ é precisamente o produto interno entre P e Q. Bom, essa fórmula não está correta, falta normalizar os vetores P e Q. Lembre-se que o ângulo só depende das posições relativas entre as retas geradas por P e Q. Então, de fato, a fórmula é P dividido por norma de P e Q dividido pela norma de Q, onde a norma de P, é claro, é a distância de P até a origem, de acordo com essa notação. Muito bem, então, em particular, observe que é fácil distinguir quando dois vetores P e Q estão formando um ângulo de 90 graus, né? Porque o cosseno de 90 é zero, então o produto interno desses dois vetores vai ser zero quando eles estão ortogonais. Muito bem. A observação final que eu gostaria de fazer sobre o espaço euclidiano é que, bom, essa noção de distância aqui, ela define uma métrica no sentido de espaços métricos, certo? E como espaço métrico, o espaço Rn é um espaço métrico completo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa antes. Lembrando as noções de espaço métrico, né, e topologia, o fato de o espaço euclidiano ter essa noção de distância aqui permite fazer topologia. Ou seja, a gente pode falar de bolas abertas, a gente pode falar de conjuntos abertos, que são as uniões de bolas abertas, pode falar de conjuntos fechados, que são os complementares dos conjuntos abertos, pode falar de conjuntos limitados, que são aqueles que existem dentro de uma bola. Então, todas aquelas noções básicas de topologia são formuláveis em termos dessa distância de continuidade, tudo isso. Mas, além disso, além de todas as propriedades que vêm do fato de ser um espaço métrico, esse espaço métrico é completo. Ou seja, a gente pode tomar sequências de Cauchy, e todas as sequências de Cauchy são convergentes. Cauchy são convergentes. Tá bom? Então, esse é o resumo, eu acho, de todas aquelas propriedades do Rn que a gente vai usar o tempo todo durante o curso. Bom, vamos então agora tratar dos nossos primeiros objetos geométricos do curso, que são as curvas que existem dentro do Rn. Se você pensa nas curvas mais elementares, né, aquela que a gente vê já desde o ensino médio, as retas, os círculos, as parábolas, as elipses,
se você parar para pensar, todas elas têm uma coisa em comum, que é o seguinte, elas são descritas, são curvas em R2 no plano, que são descritas como o conjunto de zeros de uma expressão algébrica, de um polinômio. Então, por exemplo, pega o círculo, centrado na origem de raio 1. Né? Todos os pontos do R2 que estão à distância 1 da origem. Então, esse conjunto é definido pela equação algébrica x² mais y² menos 1 igual a 0, onde x e y são as coordenadas do ponto. Bom, isso é interessante porque as curvas são definidas como subconjuntos do R2, tá? E por objetos algébricos. E, de fato, essa observação, digamos assim, está na origem de todo um ramo da geometria, que é a geometria algébrica. Mas aqui, nesse curso, a gente não vai seguir essa perspectiva, porque a gente quer usar o cálculo. Né? Então, a gente vai precisar de uma outra forma, né, de descrever as curvas, de maneira que seja mais conveniente usar essas ferramentas. Então, a noção fundamental aqui é a noção de curva parametrizada. Curvas parametrizadas regulares. Então, qual é a ideia? Bom, a ideia é que a gente tem o conjunto dos números reais, que é a idealização de um objeto unidimensional, de uma curva, né? É a idealização da reta euclidiana. Né? De fato, não é à toa que em português a gente fala análise real, quando a gente fala análise a uma variável real. E, bom, a ideia é que a gente vai descrever as curvas no espaço Rn como, digamos assim, a trajetória de um ponto no espaço que se move, né, de acordo com alguma regra alfa definida nesse intervalo aberto I. Então, a ideia é que esse alfa vai pegar esse intervalinho aqui e vai descrever uma curva no espaço. E é claro que essa aplicação alfa necessita satisfazer diversas propriedades a fim de que a gente tenha um objeto bom de trabalhar. Então, agora eu vou descrever essas duas condições. A primeira é um pouco óbvia, né? Dado que nós queremos fazer cálculo diferencial. A primeira hipótese é que nós queremos que essa aplicação alfa seja pelo menos diferenciável. Né? E a segunda hipótese é um pouco mais sutil e a gente vai discutir mais sobre ela daqui a pouquinho. Então, a definição, uma curva parametrizada regular em Rn é uma aplicação suave. E aqui nesse curso, sempre que eu falar suave, eu quero dizer uma aplicação de classe sem infinito. Tudo bem? Ou seja, eu posso tomar quantos derivados eu quiser. E bom, qual é a outra condição? É uma aplicação suave definida no intervalo aberto, como no desenho, tomando valores em Rn, e tal que, se eu calculo a primeira derivada, em qualquer ponto eu obtenho um vetor não nulo. Para todo t no intervalo I. Tá bom? Então, duas condições, suavidade e a condição de que a primeira derivada nunca se anula. Bom, uma vez que a gente tem uma curva parametrizada regular, a gente pode usar a seguinte terminologia. Os pontos do domínio do intervalo são os parâmetros. O vetor alfa' de t é o vetor tangente ou velocidade da curva. Alfa no ponto t
Tudo bem? Então, naquele desenho, se eu imagino essa aplicação alfa parametrando essa curva dessa maneira, o vetor tangente é algo assim, no ponto alfa de t. Bom, finalmente, eu vou chamar a imagem da aplicação alfa de o traço da curva alfa. Então, alfa de i, que é a imagem da aplicação alfa, é o traço de alfa. Tudo bem? Muito bem. Então, essas são as terminologias básicas sobre uma curva parametrizada regular. Bom, é muito fácil descrever exemplos, né, de curvas parametrizadas regulares. Né? E vou aqui, apenas rapidamente, descrever duas parametrizações muito simples de objetos que a gente... os mais simples curvas, né, que nós conhecemos, eu acho. E aí, só para vocês verem como elas se parecem. Né? Então, o primeiro exemplo são as retas. Então, aqui é o Rn. Aqui, digamos, é uma reta, certo? Então, como eu posso descrever esse conjunto aqui como o traço de uma parametrização regular, né? Por exemplo, eu posso pegar um ponto P nessa reta. Eu posso também pegar um vetor V, que é paralelo a essa direção. V. E, bom, se eu faço isso, todo ponto da reta pode ser escrito da forma P mais T vezes V para algum T real. Tudo bem? Então, é só... Aqui, esse ponto aqui é P vezes um múltiplo, né? Talvez assim fique mais claro que é um múltiplo do V mais o ponto P. Então, isso nos dá, assim, imediatamente uma parametrização desse conjunto. Né? Então, se eu considero a aplicação que manda um T no intervalo I, no ponto P mais TV, eu tenho claramente uma aplicação que é suave, e se o vetor V é diferente de zero, essa aplicação de fato está descrevendo uma reta e ela é regular, né? Porque a derivada dessa aplicação é constante, igual a V, e se o vetor V é diferente de zero, então ele é sempre diferente de zero. Ok, isso é muito simples. Vamos para um exemplo também bastante simples, que é o exemplo do círculo que eu mencionei anteriormente. O círculo de raio 1 e centro à origem. Então, vamos fazer o desenho. Aqui é o círculo. Aqui é esse círculo está no plano R2. Bom, como eu posso parametrizar essa curva, eu acho que uma boa ideia é a seguinte, é observar que todos os pontos P que estão no círculo podem ser escritos em função do ângulo, né, que esse vetor faz com o eixo horizontal. Então, se eu uso, né, a regra do produto interno, por exemplo, eu observo que esse ponto P tem coordenadas cosseno de θ e seno de θ. Certo? Então, todo ponto no círculo de raio 1 centrado na origem, pode ser escrito dessa forma. E θ é, portanto, um parâmetro natural para alguma parametrização desse conjunto. Então, por exemplo, eu posso definir alfa como sendo a curva, o mapa, né, a aplicação que pega o ponto θ em R e manda em cosseno θ, seno θ. Né? Então, novamente, essa é uma aplicação que é obviamente suave, e a sua primeira derivada é menos seno θ cosseno θ, que é um vetor não nulo para todo θ.
Muito bem, então observem uma coisa nesse exemplo aqui, é que esse θ pode ser realmente qualquer número real. Eu estou permitindo, né, que esse θ seja qualquer número real, e o que significa que se eu sigo a imagem do αθ, né, e vario θ, eu vou estar percorrendo o meu círculo infinitas vezes, periodicamente, né? Porque o cosseno θ, seno θ, são funções periódicas de período 2π. Então, quer dizer, a injetividade aqui da aplicação não é uma condição que a gente supõe. A aplicação alfa não precisa ser injetiva. Tudo bem? Seguindo um pouco adiante, o outro exemplo possível é que eu vou chamar assim, entre aspas, né, autointerseções transversais. Que é o seguinte fenômeno, né? A curva, ela pode ter um traço que tem um desenho assim. Deixa eu ver, eu acho que vou tentar desenhar aqui uma curva assim, certo? Eu acho que uma parametrização que tem um traço parecido com esse esquema aqui é a seguinte: ela pega θ na reta e manda no ponto cosseno 2θ mais θ seno de θ. Hoje em dia é fácil, é muito fácil usar o computador para traçar uma curva parametrizada, então vocês podem brincar aí depois da aula para ver se o desenho que eu fiz está certo. Mas então, qual o ponto desse desenho? É que essa curva é uma curva parametrizada regular, essa aplicação alfa é suave, tem derivado não nulo em todos os pontos, mas observe que ela não é injetiva e quando ela se cruza, né, quando dois pontos são mandados, dois pontos θ são mandados aqui no mesmo ponto em R2, o que a gente observa é essa espécie de cruzamento transversal, certo? Transversal porque os vetores tangentes naquele ponto não são iguais. Então, por que eu estou falando isso? Eu queria só enfatizar aqui, né, que aquela definição permite esse tipo de objeto. Tudo bem? Muito bem, então, o que a gente quer fazer com esses objetos? A gente quer fazer geometria, mas antes de fazer geometria a gente tem que fazer uma observação. É que o objeto geométrico para a gente é a curva. A curva parametrizada é um artifício que permite descrever a curva. E a mesma curva, o círculo, por exemplo, pode ser parametrizado de duas maneiras diferentes, né? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, o θ, em vez de ser crescente e rodar no sentido anti-horário, eu posso pegar o θ para ser decrescente e rodar no sentido anti-horário. Então, por exemplo, eu posso pegar um alfa-til, que pega θ e manda cosseno θ menos seno de θ. Essa parametrização tem o mesmo traço que a anterior, é o círculo também, e, no entanto, as aplicações são diferentes, certo? Então, como curvas parametrizadas regulares, alfa e alfa-til são diferentes, porém o traço dessas duas curvas é o mesmo, certo? E quando a gente fizer a geometria, a gente quer falar das propriedades do traço, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, e, de fato, vale até a pena fazer uma definição aqui, porque isso que eu fiz aqui é apenas uma possibilidade, né, de reparametrização. Então, deixa eu destacar o que eu acabei de falar: curvas parametrizadas regulares diferentes podem ter o mesmo traço, e o procedimento para gerar reparametrizações é o seguinte, né? Então, vamos pegar aqui
um exemplo, um RN, uma aplicação alfa, definindo o intervalo I, e, digamos, alfa, uma parametrização regular desse traço aqui. Então, como eu posso gerar uma curva parametrizada regular que tem o mesmo traço dessa curva alfa? Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar um outro intervalo J, aqui também um intervalo. Eu posso pegar um diffeomorfismo que manda J em I, certo? Uma aplicação φ, que é um dífio, e um dífio suave, tudo bem? E então, se eu defino beta igual a alfa composto com φ, eu tenho, a minha afirmação é que essa aplicação beta é uma curva parametrizada regular com o mesmo traço que alfa. Então, a suavidade segue da regra da cadeia, alfa é suave, φ é um dífio suave, então beta é uma aplicação suave. E se eu calculo a derivada, né, de beta no ponto U, o ponto U correspondendo, digamos, para o ponto T igual a φ de U, né? Então, qual é a derivada de beta pela regra da cadeia? Ela é a alfa' no ponto U, esse vetor, vezes alfa' no ponto T, desculpe, nesse ponto aqui, vezes φ' no ponto U. Tudo bem? Então, esse é um vetor não nulo, por hipótese, para todo T. E como φ é um diffeomorfismo, essa derivada também é não nula, né? Então, beta' também nunca se anula. E, portanto, beta é uma curva parametrizada regular. Tá? E que a imagem de ambas as aplicações alfa e beta é o mesmo conjunto do RN. Isso também é óbvio. Né? Ok, falta... Então, aproveitando aqui, vamos dar um nome para isso. Isso é uma reparametrização de alfa. E eu posso também fazer uma distinção, que é importante em certos momentos, que é a seguinte, né? Esse diffeomorfismo, ele manda um intervalo J no intervalo I. E esse diffeomorfismo ou pode ser... Bom, a derivada desse diffeomorfismo ou pode ser sempre positiva ou sempre negativa, né? Ou quando eu venho aqui com o crescente, eu posso ver T crescendo também, ou o contrário, quando U cresce, T decresce, né? Então, eu posso distinguir dois casos. Se φ' é sempre positivo, φ é uma reparametrização positiva. E se φ' é sempre negativo, φ é uma reparametrização, ou melhor, em vez de chamar φ, o que eu quero dizer é beta, né? A curva beta é uma reparametrização de alfa positiva, se o dífio relacionando os dois é crescente, e beta é uma reparametrização negativa, caso contrário. Certo? E como o φ é um diffeomorfismo, né? Essas são as duas possibilidades, né? O φ não pode mudar de sinal, a derivada do φ não pode mudar de sinal, porque isso implicaria a existência de um ponto onde a derivada é zero e diffeomorfismo não tem esses pontos. Muito bem. Certo. Então, como eu falava antes, para fazer a geometria das curvas, nós queremos entender propriedades geométricas dos traços dessas curvas. Nós queremos propriedades que são invariantes por reparametrizações. Então, o objetivo é estudar propriedades de curvas parametrizadas regulares
que são propriedades que são invariantes por reparametrização. Um exemplo de propriedade, o comprimento da curva, certo? Então, por exemplo, comprimento de curvas. Então, eu quero associar a cada curva parametrizada regular um número que me dá o comprimento dessa curva, e eu quero que a minha definição dê sempre o mesmo número, não importa a parametrização que eu use, né? Então, eu vou dar aqui a definição e vou rapidamente justificar por que ela tem essa propriedade de invariância desejada. Então, definição, se eu tenho uma curva parametrizada regular alfa, e se eu pego um intervalinho compacto AB contido no domínio, o comprimento de alfa, então eu vou escrever assim, de alfa, a imagem, né, do intervalo AB por alfa, esse é o número L de alfa, AB, tudo bem? Uma notação um pouco carregada, L vem do inglês, length, e qual é a definição? Então, como motivação, vamos pensar assim, na nossa definição de curva de maneira cinemática, né? Então, alfa t, o t é como se fosse o tempo, digamos, marcando a posição do ponto no espaço, e o tempo está passando e a curva, e o ponto está descrevendo o traço da curva. Então, com qual velocidade esse ponto está andando? Alfa linha de t, né? E o que é a distância percorrida? É velocidade vezes o tempo, né? Então, de um jeito mais ou menos intuitivo, né, a gente imagina que uma fórmula como essa aqui seja a correta. Então, eu vou integrar de A a B a norma do vetor velocidade da curva com o tempo variando. Tá bom? Então, essa é a definição. Vamos, então, agora mostrar duas coisas. Então, primeiro, vamos só fazer uma verificação de que a gente não está errando feio na nossa definição. Vamos calcular o comprimento do segmento de reta, né? Então, se alfa de t é P mais TV, certo? Como essa parametrização aqui. Então, é muito fácil ver aqui, a gente pode fazer até de cabeça aqui, que esse comprimento, então a derivada é V, a norma é a norma de V, eu integro de A a B o vetor, um número constante, né? Então é B menos A vezes a norma de V, e isso é precisamente a distância entre o ponto alfa B, alfa de A, tá? Então, essa fórmula parece estar correta, né? O comprimento dessa reta é a distância entre esses dois pontos. Agora, deixa eu checar a propriedade crucial, que é a invariância dessa definição por reparametrizações, né? Então, a proposição, se beta, então, vamos lá, se alfa é uma curva parametrizada regular,
E se beta é uma reparametrização então, se eu calculo o comprimento com respeito àquela fórmula, né? De beta no intervalo CD, esse número é igual ao comprimento de alfa φ desse intervalo CD. Vou fazer um desenho aqui rapidamente para entender melhor essa igualdade. Então, o que eu estou calculando, o que eu quero calcular é o comprimento desse pedaço de curva aqui com relação a beta, certo? E, bom, esse pedaço de curva aqui, em termos de alfa, ele corresponde precisamente ao pedaço de curva que está definido no intervalo aqui, que é a imagem desse intervalo CD por φ, certo? Então, esse é o φ do intervalo CD. Então, esse pedaço aqui, por alfa, é mandado justamente nesse trecho de curva cujo comprimento a gente quer calcular. Então, a fórmula aqui deveria ser essa, né? Então, se eu calculo o comprimento daquele trecho com respeito à parametrização beta, eu tenho o mesmo resultado que se eu calculasse o comprimento daquele trecho de curva com respeito à parametrização alfa. Bom, demonstração. Não é nada difícil, né? É só precisar usar o teorema de mudança de variáveis da integral. Então, vamos lá. Então, vamos supor, aqui eu vou escrever só a prova no caso de uma reparametrização positiva e deixo para vocês fazer a prova análoga no caso de uma reparametrização negativa. Então, tudo bem. Então, para calcular esse número aqui, eu preciso calcular a derivada do beta, né? Então, eu vou usar aqui beta é alfa composto com φ para calcular a derivada de beta, que é φ' vezes alfa' composto com φ, né? Calculado no ponto correspondente a φ de U. Então, eu acho que é até melhor escrever assim, beta' no ponto U no intervalo J, é igual a φ' de U, a mesma fórmula que eu escrevi lá, φ' de U vezes alfa' de φ de U. Certo, então agora eu preciso calcular a norma desse vetor, com a norma do beta' no ponto U. Bom, é a norma desse vetor aqui, esse é um número positivo, e esse é um vetor não nulo. Então, quer dizer, a norma desse vetor aqui vai ser simplesmente esse número positivo, φ' de U, vezes a norma do alfa' no ponto φ de U. Tudo bem? Isso para todo U em J. Agora vamos usar a definição, né? Então, qual a definição do número L de beta CD? Bom, é a integral de C a D da norma do vetor beta'. Agora, usando essa fórmula aqui, isso é a integral de C a D de alfa' no ponto φ de U vezes φ' de U du. Certo? Só substituir. E agora eu posso usar uma mudança de coordenadas aqui, né? Eu posso chamar T o φ de U
E nesse caso o dt vai ser igual a φ' de u du. Se eu faço isso, bom, essa integral aqui eu reescrevo como que φ', a integral de φ calculado em C até φ calculado em D, da norma do alfa' no ponto T, e isso aqui passa a ser dt. Tudo bem? E, para terminar, isso, pela definição, né, daquele número L de alfa, esse número aqui é o L de alfa entre φ de C e φ de D. Certo? E, bom, como o φ é um dífio crescente, né, a derivada positiva, né, quando eu vou de C a D, eu vou de φ de C até φ de D. Então, aquele intervalo lá, né, é exatamente o intervalo que eu queria, a imagem do intervalo CD pelo diffeomorfismo φ. Tá bom? Então, checamos o que queríamos, né, que a gente acabou de definir. A gente fez o seguinte, a gente usou uma parametrização particular para dar uma definição de comprimento e depois verificamos que essa definição é invariante por reparametrizações. Então, muitas vezes no curso, nós vamos definir objetos dessa maneira, usando uma parametrização em particular e depois checando que a nossa definição não depende da parametrização. Certo. Então, isso. Muito bem, então a próxima definição que a gente vai fazer... Certo, desculpe. A próxima definição que a gente vai fazer é a de curvatura, certo? E curvatura vai ser uma daquelas noções mais importantes do curso, é a novidade do curso, digamos assim, entender a curvatura de curvas de superfície. Mas antes de fazer essa definição, eu queria, é um bom momento para fazer um comentário sobre por que, né, que na definição de curva parametrizada regular, a gente insiste, né, que a derivada da aplicação alfa seja sempre diferente de zero, tá bom? Então, para explicar isso, eu queria mostrar para vocês dois objetos, tudo bem, que não podem ser descritos por uma curva parametrizada regular, tá bom? E como vocês vão ver, esses objetos, num ponto de vista intuitivo, né, eles não deveriam realmente ser contados como curvas parametrizadas regulares, tá bom? Então, por que pedimos alfa' de t diferente de zero para todo t? Então, vamos então imaginar que na definição de curva a gente retira, né, essa hipótese do alfa' de t. Então, a gente tem basicamente uma aplicação suave do intervalo em Rn. Tá? Então, que tipo de coisa que aparece que não aparecia antes? Então, aparecem coisas desagradáveis, como, por exemplo, aplicações constantes. Né? Aplicação constante tem derivada certamente suave e tem derivada identicamente nula. E, bom, qual é a imagem da aplicação constante? Um ponto, né? E um ponto certamente não seria chamado de uma curva, né? Um objeto de dimensão zero. Então, a gente realmente não quer pensar sobre esse objeto. Agora, uma coisa mais interessante, tá? Então, esse é realmente uma razão assim mais substancial, né? Então, eu vou escrever aqui um conjunto, C, é o conjunto dos pontos x, y,
em R2, tais que o y é a norma do x. Tá bom? Então, quem é esse conjunto? Se eu desenhar aqui o R2, esse conjunto é precisamente esse conjunto aqui, que forma essa figura em V, com a letra V. Muito bem, então a observação crucial é a seguinte: existe uma aplicação alfa de R em R2 que é suave, infinitamente diferenciável, e cuja imagem é precisamente o conjunto C. Tá bom? Não vou escrever fórmula, mas vou tentar convencer vocês disso, tá bom? Então imagina que eu tenho lá o meu ponto vindo lá do infinito, da esquerda, né? Com velocidade constante ao longo dessa reta, né? Então ele vem com velocidade constante. Aí a velocidade dele começa a diminuir. Ele começa a frear, vai cada vez mais devagar, até que ele chega aqui com velocidade zero. Depois ele acelera e segue pela outra reta. Tá bom? Então, vocês acreditam que esse movimento é possível? De maneira suave? Eu venho ao longo dessa reta, diminuo a velocidade, chego aqui com velocidade zero e depois acelero de novo. Então, eu vou deixar vocês brincar e tentar descobrir a fórmula, mas essa informação é interessante, certo? Por quê? Observe que a curva C, na origem, tem algo geometricamente interessante acontecendo na origem, né? A curva tem uma quina, justamente na origem. Então, aqui tem uma quina, que é uma coisa geométrica interessante. Agora, eu afirmo também que qualquer aplicação que tenha essa propriedade satisfaz a seguinte propriedade. Necessariamente, alfa' nos pontos onde alfa de t é igual à origem, ou seja, nos pontos dessa aplicação suave aqui, que são mapeados na quina, então a derivada é igual a zero. Certo? Então a afirmação é dupla. Existe uma aplicação suave, pelo menos uma, né? Existem várias, mas pelo menos uma, suave, cuja imagem é justamente esse conjunto C. E a outra afirmação é que necessariamente, nos pontos que são mapeados na quina, a derivada é igual a zero. Então veja, essa quina aqui está forçando a gente a ter pontos onde a derivada é zero. Né? Se a gente quer descrever esse conjunto C como a imagem de uma aplicação suave, a gente forçosamente encontra pontos onde a derivada é zero. Então, esse é o problema, certo? Então, ao supor que a derivada é diferente de zero, a gente exclui um exemplo como esse, né? A gente exclui exemplos em que o traço da nossa curva apresenta um fenômeno como esse, uma quina. E o que é especial da quina, né? Qual o problema da quina? O problema da quina é que no ponto onde tem a quina, a gente não consegue aproximar bem essa curva por uma reta, né? Então, se eu tento aproximar essa curva, esse conjunto C, por uma reta aqui da esquerda, bom, talvez eu escolhesse essa reta. Mas aí, em pontos aqui, a aproximação erra feio, né? Então, igualmente, erra feio. E qualquer outra reta aqui que eu pensar, nenhuma delas é uma boa aproximação da curva naquele ponto. Certo? Então, essa é outra observação, né? É que essa conjunto C aqui não tem uma reta tangente.
na origem. E isso é algo que a gente vai pedir no nosso estudo da curvatura, porque a definição de curvatura vai definir justamente do comportamento das tangentes, tá bom? Então, eu deixo vocês pensarem um pouco mais sobre esse exemplo aqui, né? E eu espero que ele convença vocês de que a nossa definição de curva parametrizada regular, né, é a definição mais apropriada para aquilo que a gente vai fazer a partir de agora. Certo. Em outros momentos do curso, nós vamos tentar entender a geometria diferencial, digamos assim, de conjuntos como o conjunto C, que tem quinas. Mas, a fim de fixar as ideias, primeiro vamos considerar conjuntos que não têm quinas, que são os traços das parametrizações regulares. Tá bom? Então vamos lá. Então, eu vou definir agora o que é a reta tangente e curvatura. Seja alfa uma curva parametrizada regular, e eu vou definir a reta tangente de alfa no ponto T, no domínio, no parâmetro T, como a reta que passa por alfa de T, paralelamente ao vetor alfa' de T, que é um vetor não nulo, né? Então, é um vetor bem definido. E se a gente quiser fazer um desenho, a gente vai fazer algo assim. Não sei, nesse ponto T aqui, alfa de T aqui, eu tenho um vetor tangente, que parece ser esse vetor tangente aqui, então a reta passando por esse ponto com essa direção é essa aqui. E, bom, estudando as retas tangentes, é que a gente vai definir a curvatura, tá bom? Deixa eu, de fato, usar esse pedaço de quadro aqui. Curvatura agora, deixa eu dar aqui uma definição intuitiva. Bom, curvatura tem que ser... O que é curvatura, né? Intuitivamente, é uma medida, né? De quanto a sua curva difere daquela curva que a gente chamaria de a curva que não tem curvatura. Né? Então, a curva com curvatura zero, intuitivamente, deveria ser a reta. Né? E a curvatura tem que ser, de alguma maneira, a medida de quanto a sua curva se afasta, né, desse modelo, que é o nosso modelo mental de uma curva de curvatura zero. E, bom, se você olha para a reta, né? Em termos das retas tangentes, as retas tangentes são um segmento de reta, são sempre a mesma reta, né? Então, isso sugere que uma boa definição de curvatura, de alguma maneira, vai capturar a variação na direção das retas tangentes, certo? Então, essa é a motivação aqui, né? Então, a curvatura vai ser uma medida da variação da direção das retas tangentes. Tudo bem? Tudo bem, então isso é o que nos diz a intuição. Vamos agora trabalhar para transformar isso numa definição matemática precisa. E para isso, convém fazer
o seguinte, né? Se eu tenho uma parametrização qualquer, né, o vetor alfa' está variando no espaço, né? Mas a direção que ele define é o vetor alfa' dividido pela norma de alfa', né? Então, uma parametrização qualquer, de repente, a norma do alfa' está variando também. E isso significa que se eu simplesmente derivasse alfa', né, eu estaria medindo duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto a variação nas direções como a variação no comprimento do vetor alfa'. Então, convém primeiro se concentrar no caso em que a norma do vetor alfa' não muda. E a definição vale a pena fazer uma definição em relação a isso, certo? Então, eu vou dizer que a minha curva parametrizada regular está parametrizada pelo comprimento de arco quando a norma do vetor velocidade, do vetor tangente, é sempre constante. Bom, quando a norma é sempre igual a 1 para todo parâmetro t. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a definição, comprimento de arco, quando a folhinha de t é sempre igual a 1. Por que comprimento de arco? Bom, essa é uma observação bem simples. Se eu calculo o comprimento de um trechinho de curva alfa de AB, eu vou estar integrando, né, entre A e B a constante igual a 1. Então, é muito fácil calcular o comprimento desse pedaço de curva quando a curva está parametrizada pelo comprimento de arco. Muito bem. Agora eu vou definir o que é a curvatura de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco. Tá bom? Então, se eu tenho alfa parametrizada pelo comprimento de arco, a curvatura de alfa no ponto T, no intervalo I, é o número K de T igual à norma da segunda derivada de alfa. Tá bom? Então, em algum sentido, a gente está capturando essa noção intuitiva, né? A curva parametrizada pelo comprimento de arco é tal que o alfa', né, ele lhe dá a direção da reta tangente, e ele tem sempre o mesmo comprimento. Então, a variação dele realmente só mede a variação da direção das retas tangentes. Então, essa parece ser a definição apropriada. E, de fato, vamos fazer uma continha rápida aqui, para as retas, né? Se alfa de t é igual a p mais tv, que a gente sabe é uma parametrização da reta, né? É claro que a curvatura vai ser igual a 0 para todo t, né? Então, pelo menos, novamente, né, essa definição intuitiva está, nesse primeiro momento, correspondendo à nossa intuição.
Mas a gente pode provar mais, né? A gente pode provar a recíproca também. A gente pode provar que se a curvatura de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco é identicamente nula, o traço dessa curva está contido em uma reta. Então, essa é a próxima proposição. Se alfa parametrizado pelo comprimento de arco tem curvatura identicamente nula, então o traço de alfa está contido em uma reta. Tá bom? E, bom, essa proposição tem uma demonstração de uma linha, né, usando o teorema fundamental do cálculo. Tá? Se a segunda derivada, né, é zero, o alfa' é constante, você integra, você vai encontrar exatamente a parametrização canônica assim, da reta como antes. Muito bem, então estamos satisfeitos com essa definição, mas é uma definição para uma curva que tem uma parametrização bem específica, a curva parametrizada pelo comprimento de arco. E vamos observar agora o que acontece nesse exemplo aqui. Vamos considerar a curva alfa de t, que é igual a t mais t ao cubo dividido por 3, vezes um vetor v diferente de zero. Tá bom? Então, qual o traço dessa curva? O traço dessa curva está contido justamente na reta que passa pela origem, paralelamente à direção v. Né? Então, todos os múltiplos do v. Né? O traço dessa curva está contido nesse subespaço vetorial gerado pelo v, se você quiser. Agora, vamos lá. Essa aplicação é suave e a primeira derivada dela é 1 mais t ao quadrado v, que é sempre um vetor diferente de zero. Né? Então, estamos bem. Realmente, alfa descreve, né, é uma curva parametrizada regular. Agora, o que acontece se eu calculo a segunda derivada? Né? Então, se eu calculo a segunda derivada, o que dá? 2 vezes t vezes o vetor v, que é um vetor, bom, que está variando com t, e em particular ele é diferente de zero se t é diferente de zero. Né? Tudo bem? Então, isso é concretamente um exemplo daquilo que eu falei antes. Né? O problema dessa parametrização aqui é que, quando eu calculo a segunda derivada, ela está levando em conta não a variação da direção, né, mas a variação do comprimento do alfa'. Né? Então, assim, outra consequência desse exemplo aqui é que aquela definição lá não vai funcionar para curvas que não estão parametrizadas pelo comprimento de arco. Né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais como a gente vai definir a curvatura de uma curva parametrizada regular qualquer. E aí vem uma ideia que é um pouco estranha quando você vê ela pela primeira vez, mas que ao final do curso você vai provavelmente ficar extremamente confortável com ela, que é a seguinte, né? Vamos tentar reduzir a definição do caso geral a esse caso aqui. Tá bom? Ao caso de uma parametrização especial. Bom, para que isso dê certo, primeiro a gente vai precisar saber o seguinte lema. Né?
para isso que tem a chance de funcionar, a gente vai precisar do seguinte lema. Se alfa é uma curva parametrizada regular, curva regular, então existe uma reparametrização beta beta igual a alfa composto com φ pelo comprimento de arco. Tudo bem? Ou seja, qualquer curva parametrizada regular pode ser reparametrizada de maneira que o vetor velocidade tem norma constante. Tá bom? Então, esse é o lema. E uma vez que a gente tem esse lema, eu vou propor a seguinte definição. Seja alfa uma curva parametrizada regular, seja beta uma reparametrização de alfa pelo comprimento de arco, certo? Ou seja, algo que existe em virtude do lema. Então, a curvatura de alfa no ponto T, no intervalo I, é uma definição. É uma definição um pouco perigosa, pela razão que eu vou explicar, mas é uma definição que a gente vai mostrar aqui. É perfeita, mas vamos pensar sobre ela assim que eu terminar de escrever tudo. Então, a curvatura de alfa no ponto T é a curvatura de beta no ponto que corresponde a ele, ou seja, no ponto U, que é o φ menos 1 de T. Tá bom? Então, lembra aquele desenho, né? Tem a φ aqui. Aqui está U, aqui está T, que é o φ de U. Então, eu estou reparametrizando aqui alfa pelo diffeomorfismo φ. E esse ponto é o ponto onde eu estou calculando a curvatura, é o ponto alfa de T, que é o mesmo ponto que beta de U, certo? Então, eu estou calculando a curvatura nesse ponto específico do traço da curva. Tá bom? Muito bem, então, essa é a definição, mas é uma definição que a gente precisa ser muito cauteloso com ela, né? Por quê? Primeiro porque ela depende desse lema, que a gente ainda vai provar, mas isso não é o problema principal. O problema principal é que essa definição depende dessa escolha de beta, né? A priori, não sabemos se a definição depende ou não de beta, né? Mas, do jeito que eu escrevi, certamente depende de beta, né? Ou seja, dado uma curva parametrizada, eu peguei alguma reparametrização que existe em virtude do lema e fiz esse cálculo aqui. Mas, até agora, né, nada do que eu falei justifica, né, por que eu vou sempre encontrar o mesmo número. Então, é isso que eu queria justificar. Agora, deixa eu só pensar uma coisa aqui em relação ao tempo. Sim. Sim, acho que é melhor fazer o seguinte. Eu vou deixar esse lema como exercício para vocês. Vou só dizer a primeira linha da prova, só para facilitar. Então, eu vou pegar um ponto T aqui, no intervalo I.
Então, a ideia, né, da prova é encontrar esse difilmorfismo φ, né? E se eu penso na interpretação do parâmetro, né? Se esse beta é apresentado pelo comprimento de arco, esse parâmetro U aqui deveria ser algo como o comprimento em relação a um ponto fixo aqui ao longo do meu traço da curva, né? Se eu tenho aqui um alfa t', para achar esse ponto aqui, de acordo com a apresentação pelo comprimento de arco, eu deveria andar justamente esse comprimento. Então, é por isso que a prova começa da seguinte maneira, né? Então, eu pego um ponto t0 e defino psi de t como sendo a integral de t0 a t da norma do vetor alfa', certo? Então, eu estou calculando aqui o comprimento, né, entre alfa de t0 e alfa de t, se o t é maior que t0, e menos esse comprimento se o t é menor que t0. E a ideia é que esse psi aqui é justamente a inversa do difilmorfismo que a gente está procurando, tá bom? Então, mostra que φ está bem definido, a inversa desse psi. E que beta é igual a alfa composto com φ satisfaz a propriedade desejada. Beta' é constante igual a 1. Tá bom? Então, esse é o esquema da prova. Vou deixar vocês verificarem os detalhes por conta própria. E observe em particular que essa prova, né, também convence vocês de que a reparametrização pelo comprimento de arco não é única, né? Porque eu fiz uma escolha aqui, depende do T0. Né? Se eu somo uma constante aqui, eu tenho uma outra possível reparametrização pelo comprimento de arco. Mas tá bom, e então esse é um exercício para vocês. E aí vai ter também um exercício na lista, que é o seguinte: vocês vão usar essa definição aqui para calcular, escrever uma fórmula para esse número, curvatura de alfa, no ponto T. Uma fórmula que só depende de alfa, tá bom? E isso, em particular, vai permitir vocês a concluírem que, de fato, esse beta aqui foi só um artifício para definir. A definição está bem feita, qualquer que seja a parametrização que eu escolha daquele traço. Tá bom? Então, a proposição é que a curvatura de T, para uma curva parametrizada regular qualquer, tem a seguinte fórmula, eu acho que é isso aqui, 1 sobre a norma do alfa' de T ao cubo, vezes a raiz quadrada de alfa' de T, alfa 2' de T, ao quadrado, menos... desculpa, estou fazendo besteira. Eu queria dizer o seguinte: alfa' de T ao quadrado, alfa 2' de T ao quadrado, menos alfa' de T, alfa 2' de T ao quadrado. E eu estou tomando a raiz disso tudo aqui. Tá bom? Esse é um exercício da lista. Deixa eu só conferir a fórmula. Eu acho que é isso mesmo. Observações sobre a fórmula. Vamos observar esse termo aqui, né? Certo, a curvatura, como ela é a norma, né, desse vetor, ela é não negativa. Né? E aqui a gente está tomando a raiz de um número, né? Bom, e esse número é um número não negativo. Por quê? Qual a desigualdade aqui? Que implica que esse número é não negativo. Cauchy-Schwarz, né? O produto interno do alfa' com alfa 2' menor ou igual que a norma do alfa' vezes o alfa 2'. Então, vou chamar isso aqui de quadradinho, dentro com uma bola dentro, não sei. Por Cauchy-Schwarz. Essa bolinha é maior ou igual a zero. E o caso da igualdade pode ser analisado também. Então, se essa bolinha é sempre igual a zero,
para todo t, isso vale, se somente se vale o caso da igualdade na desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ou seja, alfa' de t é paralelo a alfa 2' de t para todo t. Certo? Que é, aliás, justamente o que acontece aqui, nesse exemplo, né? Alfa' múltiplo de V, alfa 2' múltiplo de V. E a outra equivalência que você pode mostrar é que isso vale se somente se traço de alfa está contido numa reta. Tá bom? Então, esse é o fim da história, né? Nesse momento, a curvatura realmente captura aquela ideia intuitiva inicial. As curvas que têm traço contido numa reta são precisamente as curvas que têm curvatura identicamente zero. Ok, agora a próxima coisa que a gente vai fazer é discutir agora, com mais detalhes, a teoria de curvas planas, de curvas em R2. Tudo bem? Que até agora a gente não usou nada sobre a dimensão do espaço, e agora a gente vai começar a ser mais sistemático e estudar primeiro o caso das curvas planas, as curvas em R2. E isso porque a R2 tem uma estrutura extra, né? Que vai permitir a gente refinar a noção de curvatura, a definição de curvatura que a gente deu, tá bom? Então, agora eu quero falar sobre curvas parametrizadas em R2. Ou planas. Muito bem, então, vamos fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui o domínio da minha parametrização. Agora, realmente isso que eu estou desenhando agora é o plano R2, não é o espaço euclidiano representado esquematicamente. E bom, aqui está a minha curva. Agora vamos pegar esse pontinho aqui, alfa de t. Vamos dizer que a curva está sendo atravessada, né, percorrida, o traço, né, de alfa está sendo percorrido dessa maneira, e que a reta tangente é, portanto, um vetor como esse aqui. Tá bom? Até eu vou mudar aqui de posição, alfa de t. Bom, como a gente está em R2, e esse aqui é um espaço, o espaço vetorial gerado por alfa' é unidimensional, o complemento ortogonal também tem dimensão 1. Né? E, portanto, eu tenho apenas duas escolhas possíveis para um vetor unitário que gera esse complemento ortogonal. Ou ele é a rotação desse vetor, né, no sentido anti-horário, ou ela é a rotação no sentido horário, por um ângulo de 90 graus, é claro. Tá bom? Então, como eu tenho apenas duas escolhas a fazer, eu vou fazer uma escolha preferencial. Tá? Então, deixa eu... de fato, deixa eu só mudar aqui o título. Vamos dizer comprimento de arcos aqui para facilitar a nossa vida. E, bom, de maneira que esse seja um vetor unitário, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir o vetor que vai gerar aqui esse complemento ortogonal de maneira única e canônica, certo? Então, deixa eu fazer o desenho aqui. Esse aqui.
eu vou definir esse vetor como uma rotação no sentido anti-horário do alfa'. Então, só para eu ver como eu escrevi, porque estava bonitinho aqui no papel. Sim. Isso. Então, exatamente. Então, esse vetor aqui, eu vou chamar de tangente, esse é o tangente. Esse aqui é o normal. E como eu obtive o normal, usando essa aplicação aqui, J, que pega pontos em R2 e manda em R2, pontos de R2, pela seguinte expressão, XY manda em menos YX, isso é a rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Certo. Então, dado uma curva parametrizada regular pelo comprimento de arco, eu vou usar uma notação aqui. T de S vai ser o vetor tangente, que é um vetor unitário, tá? Esse é o vetor tangente. E eu vou chamar N de S a rotação do alfa' de 90 graus no sentido anti-horário. Então, o normal de S é igual a J de alfa' de S. Esse é o vetor normal. Tá bom? Muito bem. Deixa eu usar esse pequeno pedaço de quadro aqui, porque eu quero fazer uma continha. Eu quero entender como variam esses vetores aqui, né? Então, observe o seguinte. Como o vetor T tem norma constante igual a 1, né? Minha curva é parametrizada pelo comprimento de arco, se eu derivo essa identidade aqui, o que eu obtenho? Bom, isso é 1 igual ao produto interno de T com T, o produto interno é bilinear, a derivada satisfaz a regra de Leibniz, né? Derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Bom, se eu divido por 2, o que eu obtenho é 0 igual a T com T'. Muito bem, isso é uma conta que vale em qualquer dimensão, mas em dimensão 2, a gente sabe que os vetores que são ortogonais a T pertencem, né, ao espaço gerado pelo normal. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa igualdade aqui implica que o vetor T' é paralelo ao vetor NT, né, a T' de T é paralelo ao NT para todo T no intervalo. Tá bom? Então, o T', ele mora aqui nesse subespaço, ele é proporcional ao N. Se eu faço a mesma conta, né, usando para essa relação, que o normal, ele também é um vetor unitário, né, é simplesmente a rotação de um vetor unitário é também unitário, eu obtenho que o vetor N' de T é paralelo ao vetor tangente. Tudo bem? E, finalmente, se eu derivo a relação de ortogonalidade entre T e N, eu obtenho também uma relação interessante, que é a seguinte, T' vezes o normal é igual a menos o T vezes o N'. Certo? Então, são essas as relações entre as derivadas, né, do vetor tangente e do vetor normal. Agora, deixa eu dar um nome para essas equações. Então, ou melhor, deixa eu dar um nome para essa família aqui, T de S, N de S. Então, essa família é o diedro de Frenet de alfa em S pertencente a I. Certo? Então, a gente tem essa família
essa base ortonormal aqui, ao longo do traço da curva, essa família chamada driade de Frenet, e as derivadas, né, satisfazem essas relações aqui. Agora, onde entra a curvatura, né, na história? Então, lembrando que a curvatura é a norma da segunda derivada de alfa, quando a curva é paramentrizada pelo comprimento de arco, a gente vê que a curvatura tem a ver com a norma do T'. Mas o T' é um vetor que é o múltiplo do n. Então, a curvatura que a gente definiu antes te dá em módulo, né, o fator de proporcionalidade, que você multiplica o n para encontrar o T'. E é por isso que eu digo que em R2 a gente tem uma noção refinada de curvatura, porque a gente pode incluir na definição o sinal, certo? Se está apontando na direção de n ou na direção contrária. Então, deixa eu definir aqui a curvatura de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco no plano. Curva parametrizada pelo comprimento de arco. Em R2, curva plana, a curvatura com sinal de alfa em S é o número K de S, tá ok? T' de S é igual a K de S vezes N de S. Tá bom? Então, se você quiser uma fórmula, né, para calcular o K de S, o que você faz é calcula o produto interno do T' com o normal. Tá bom? E a norma desse número é o número que a gente definiu anteriormente, né? Então, por isso que aqui no plano a gente tem uma definição refinada, né? Então, aliás, isso é uma coisa que eu quero que vocês lembrem sempre. A curvatura de curvas planas tem um sinal. Tudo bem? Diferentemente da curvatura em dimensão mais alta. E isso é importante porque esse sinal não é invariante por reparametrizações quaisquer, tá bom? Então, se eu percorro a curva na direção contrária, vocês podem checar, o tangente vai passar a ser nessa direção, o normal vai passar a ser nessa direção, e a derivada do tangente vai ser, acho que a mesma adiante, mas o normal está apontando na direção contrária, então isso vai trocar o sinal, tá bom? Então, o sinal muda por uma quando reparametrizada, vou pôr assim, por reparametrização negativa. Tá bom? E isso vocês podem, fazer a conta, tá? Mas é importante lembrar disso, senão erros podem acontecer, erros de sinal. Muito bem. Muito bem, então agora eu quero fazer um cálculo para mostrar para vocês, num exemplo explícito, como calcular essa curvatura, né? Então, vou fazer o exemplo dos círculos. Nós calculamos já o caso das retas, vamos calcular os círculos.
Certo, então agora eu quero calcular a curvatura de um círculo qualquer, tá bom? Então um círculo centrado em qualquer ponto do espaço e com qualquer raio R maiúsculo. Então, como eu posso parametrizar esse círculo? Bom, lembra, eu parametrizei o círculo centrado na origem com raio 1, usando cosseno θ, seno θ, né? Se eu quero um círculo de raio R centrado na origem, basta eu multiplicar todos os pontos por R, né? Basta eu dilatar esse círculo pelo fator R, eu obtenho o círculo de raio R. E se eu quero um círculo que está localizado lá no ponto P, basta eu transladar de 0 a P, né? Então, combinando essas operações, é fácil ver que essa aplicação aqui é uma parametrização desse círculo centrado em P com raio R. Bom, mas essa parametrização aqui não é pelo comprimento de arco, né? Vamos fazer a conta aqui rapidinho. R menos seno θ, cosseno θ. A norma desse vetor tangente é constante igual a R, que não é 1, né? Não necessariamente 1. Então, eu preciso fazer alguma coisa aqui para obter uma reparametrização desse círculo pelo comprimento de arco. Bom, você pode seguir o esquema da demonstração, mas eu acho que nesse caso aqui é bastante fácil. Você conhecer que basta aqui eu dividir o θ por R, né? Então, a nova parametrização é a seguinte: cosseno de θ sobre R, seno de θ sobre R. Certo? E eu afirmo que essa é uma reparametrização pelo comprimento de arco. Por quê? Bom, fazemos a conta, regra da cadeia aqui. Esse 1 sobre R aqui vai passar para fora, então vai sobrar seno de θ sobre R, cosseno de θ sobre R. E esse vetor é um vetor unitário. Tá bom, então eu tive esse cuidado e agora eu posso aplicar a minha definição. Vamos ver. Se eu derivo isso duas vezes, observe, né? Esse aqui é o vetor t, esse aqui é o vetor t', e o que ele é? Menos 1 sobre R, cosseno θ sobre R, menos 1 sobre R, seno de θ sobre R. Tudo bem? E para calcular a curvatura, eu preciso antes calcular também o normal, né? Então, o normal, esse aqui é o T de S, e o normal, devia ter calculado antes, mas tudo bem, é o J desse vetor aqui, rotação de 90 graus, no sentido anti-horário. Então, esse vetor é o menos cosseno θ sobre R, menos seno θ sobre R. Tá bom? Então, menos seno θ, cosseno de θ sobre R é o tangente, esse aqui é o normal. E observe que o T' é 1 sobre R em evidência aqui, vezes o normal. Logo, a curvatura com sinal dessa parametrização é igual a 1 sobre R em todo ponto. Tá? Então, conclusão: círculos têm curvatura constante, o que também é bastante intuitivo, né? O círculo é simétrico, ele parece se curvar da mesma maneira em todos os pontos. Então, a nossa definição concorda com isso. E observe também a relação
da curvatura com o raio do círculo, né? Quanto maior o raio, menor a curvatura. Quanto maior a curvatura, menor o raio. Acho que falei igual, mas tudo bem. Né? E isso também é intuitivo, né? Um círculo bem pequenininho parece estar muito mais curvado que um círculo de raio muito grande. Muito bem, agora eu queria fazer a seguinte pergunta. Bom, nós observamos que os círculos têm curvatura constante igual a um número diferente de zero. Qualquer número, né? Porque se eu reparametrizar a curva no sentido contrário, eu estou mudando por uma reparametrização negativa, eu vou mudar o sinal da curvatura, né? Qualquer número diferente de zero é a curvatura de um círculo parametrizado pelo comprimento de arco, em R2. Agora a pergunta é a seguinte: será que a recíproca é verdade também? Ou seja, quem são as curvas planas com curvatura constante diferente de zero? E aqui é a proposição que a gente vai demonstrar. Se alfa é curva parametrizada regular com curvatura constante diferente de zero, então o traço de alfa está contido em um círculo. Tá bom? Essa é a proposição que a gente quer demonstrar, teorema de classificação, que a gente faz uma hipótese aqui sobre a curvatura e descreve, né, totalmente a classe de curvas que satisfazem essa condição de curvatura. Muito bem. Então, mais tarde a gente vai demonstrar uma proposição muito mais geral, que em particular implica essa aqui como um caso particular. Mas eu quero repetir o trabalho, num certo sentido, porque essa proposição aqui já contém uma ideia que vai ser muito frequente no curso, né? A ideia da demonstração, o esquema da demonstração, digamos assim, vai se repetir no curso várias vezes. Então, já queria expor, né, vocês a esse tipo de argumento, porque ele vai ser constante no curso, né? Então vamos lá. Como é que a gente prova uma proposição como essa? Primeiro a gente pode preparar o terreno um pouco, digamos assim, né? Porque a gente pode, dada a maneira como a gente definiu curvatura, né, sem perda de generalidade, a gente pode reparametrizar essa curva pelo comprimento de arco e trabalhar, né? A conclusão é sobre o traço da curva, né? Então, não importa a parametrização que eu escolha. Em particular, a gente pode trabalhar com uma parametrização mais conveniente, no caso, é a parametrização pelo comprimento de arco, né? Podemos supor que alfa está parametrizada pelo comprimento de arco e que, além disso, outra coisa que a gente pode supor, mudando talvez a orientação, né, de nossa parametrização, a gente pode supor que a curvatura constante dessa curva é positiva, né? E que, vamos chamar aqui, K0, esse número positivo aqui, que é a curvatura constante dessa curva, aí a gente pode supor que esse número é positivo, tá bom? Veja, a conclusão é sobre o traço, né? Então, reparametrizações são possíveis. Muito bem, então o que a gente faz agora? Bom, uma boa ideia quando a gente quer provar um teorema de classificação desse tipo, né, é pensar nos objetos que
pertencem a essa classe que a gente quer classificar, né? Então, a gente precisa entender bem a geometria dos círculos. Foi o que a gente fez aqui, né? Foi o que a gente fez nessa conta. Então, o que a gente observou? Bom, antes de mais nada, né? O que é um círculo? É um conjunto de pontos do R2 que está a uma distância fixa, R, de um ponto dado P. Então, se eu quero achar um círculo no espaço, eu preciso de duas informações. O raio dele e o centro dele. Bom, quando a gente fez a conta aqui, a gente observou uma coisa interessante. Que existe uma relação entre a curvatura e o raio do círculo, né? Então, se eu quero mostrar que a minha curva aqui, de curvatura constante K0, é um círculo, a posteriori, né, a curvatura desse círculo vai ter que ser o inverso do raio do círculo, né? Então, com essa informação aqui, eu já adivinho, por assim dizer, qual é o raio do círculo que eu quero encontrar, né? Qual o raio do círculo que essa curva deve estar descrevendo. Então, essa é a primeira observação. E a segunda observação é sobre o centro, né? A outra coisa que eu preciso encontrar é o centro do círculo. Agora, vamos ver se eu consigo definir o centro do círculo, esse ponto P, usando só informações sobre a curva e a curvatura. Então, observe o seguinte, se eu isolo aqui o P, né? O P é o beta menos R vezes esse vetor aqui, né? Então, P é beta menos R vezes esse vetor. Mas no círculo, esse vetor aqui, ou menos esse vetor aqui, é o normal. Tudo bem? Então, eu posso escrever assim, né? B menos R vezes o normal. Concorda? Ou mais, né? Desculpa, porque aqui tem um sinal de menos. Certo? E essa fórmula aqui faz sentido para qualquer curva polarizada regular, né? Então, é assim que eu vou tentar adivinhar o centro do meu círculo nessa demonstração, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu vou definir R para ser 1 sobre K0. E eu vou definir a aplicação P de S como a aplicação beta de S mais R vezes N de S. Tudo bem? Então, essa é uma definição que faz perfeito sentido, né? Para uma curva polarizada regular qualquer. Agora, a afirmação é que esse ponto aqui que a gente tentou adivinhar sendo o centro é um ponto fixo, né? A princípio isso depende do S. O que a gente vai mostrar é que esse ponto não depende do S. Ou seja, a afirmação é que P de S é igual a um certo P0 para todo S pertencente aí. Por quê? Bom, como a gente pode mostrar isso, a gente pode só derivar essa função, né? P' de S é beta' de S mais R, uma constante, vezes o N' de S. Agora, o que é o beta' de S? É o tangente. O que é o R? É 1 sobre K0. E o que é a derivada da normal? Eu não calculei, né? Mas aqui a gente calcula rapidinho. Por quê? A derivada da normal, produto interno com T, é igual a menos o T' vezes a normal. O T' é K vezes a normal, então isso aqui é menos a curvatura. Certo? E é claro que isso implica que o N' é menos K vezes T, porque o N' é proporcional ao T, né? E o N é um vetor unitário. Então tá aí. Então esse N' aqui é menos a curvatura no ponto S vezes o vetor tangente no ponto S. Mas, por hipótese, qual é a curvatura da curva no ponto S? É justamente o número K0. Então, eu tenho T de S
aqui cancela, né? E isso dá zero para todo S. Tudo bem? Então, essa função aqui tem a derivada identicamente nula no intervalo, portanto, ela é constante, como a gente afirmou. Muito bem, então a gente está progredindo, já achamos o candidato a ser o raio do círculo, já achamos o candidato a ser o centro do círculo, resta então mostrar que o traço da curva está contido no círculo de centro esse ponto, com raio esse número. Como a gente faz isso? Lembrando da definição do círculo, então a gente tem que calcular a distância entre alfa de S até o ponto P0. Eu confundi aqui uma notação, né? Desculpa, por que eu chamei isso aqui de beta? Eu chamei de beta porque eu estava falando aqui, mas beta alfa já é parametrizado pelo combinado de arco, então aqui eu deveria ter chamado de alfa. Tudo bem, mas eu acho que foi só uma anotação aqui. Mas enfim, então alfa de S menos P0 é alfa de S menos essa função aqui, que é menos R vezes o normal. O normal é unitário para todo S, então esse vetor aqui tem norma constante igual a R. Ou seja, essa conta mostra que o traço de alfa está contido no círculo de raio R maiúsculo, centrado nesse ponto P0. Isso acaba a demonstração. Tudo bem? Então, essa é uma proposição bonitinha e a ideia da demonstração vai se repetir muitas vezes no curso. Muito bem, eu não quero terminar muito em cima, então eu vou fazer só um último comentário por meio de desenho para explicar qual a interpretação geométrica do sinal, né, da curvatura. Agora a gente mostrou que no plano a gente pode dar um sinal para a curvatura, vamos entender o significado geométrico disso. Então, vou fazer o seguinte desenho. Vou imaginar a curva descrita para essa aplicação alfa, que tem esse traço. Eu vou pegar aqui esse ponto aqui e esse ponto aqui. E vou imaginar que a curva está sendo atravessada nessa direção. Tá bom? Então, o vetor tangente aqui é algo assim. O vetor tangente aqui é algo assim. Vamos dizer que, né, é o ponto de máximo, o ponto de mínimo, e esses dois vetores são paralelos. Então, nesse ponto aqui, o normal é esse vetor aqui. Eu rodei esse vetor 90 graus no sentido anti-horário. Nesse ponto aqui, o normal é esse vetor aqui. Eu rodei a 90 graus no sentido anti-horário. Então, T de S, N de S, aqui é o T de S', N de S', onde aqui é o ponto alfa de S, linha, e aqui é o ponto alfa de S. Então, vamos tentar entender a curvatura, o sinal da curvatura, aqui e aqui, né? Então, se eu venho ao longo do meu traço da curva nessa direção, o vetor tangente, observe que ele está variando aqui no sentido anti-horário. Então, a derivada, né, desse t vai estar apontando na mesma direção que o n. E esse é o caso em que a curvatura é positiva. Tá bom? Já aqui, os vetores tangentes estão girando, né, ao longo da curva na direção anti-horária. Então, a derivada dele vai estar apontando para baixo, no sentido oposto ao normal. Então, nesse ponto aqui, a curvatura é negativa, tá? Esse aqui é o sinal de K. E bom, no início da próxima aula,
a gente vai, no certo sentido, formalizar isso que eu acabei de falar, embora isso seja bastante intuitivo, e nós vamos seguir o nosso estudo das curvas planas, tá bom? Então, esse é o fim da aula. Muito obrigado. Aguardem e-mails sobre os aspectos práticos. E até a próxima aula, que é na quarta-feira.